Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks, o local onde AI e inteligência de go-to-market se encontram. Nesse episódio, tenho o prazer de receber aqui Gilberto dos Santos, famoso Giba, falou que o Gilberto ficou lá, só quem veio foi o Giba, VP de desenvolvimento aqui da Bold Hospitality, que é a empresa responsável aí pelas marcas Outback, Abbraccio e Alce aqui no país. Giba, obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? É um prazer conversar com vocês. Maravilha. E para me ajudar aqui nesse bate-papo, Leandro Jardim, um colaborador novo aqui, acho que é o primeiro podcast que ele está fazendo com a gente. Leandro, hoje em dia, é o diretor da oferta aqui da GeoFusion, georreferenciamento. Então, a família de ofertas aqui ligadas a geomarketing, georreferenciamento, é o Leandro que ajuda a direcionar. Leandro, seja muito bem-vindo aí. Prazer estar aqui. Legal. Maravilha. Giba, vamos começar aqui com aquela pergunta clássica, né, para te dar a oportunidade de contar um pouquinho do seu histórico, né, e do teu histórico, principalmente dentro da Bold, né, mas você que acompanhou aí o Outback sair de uma rede menor, né, uma rede de nicho para uma rede já muito maior, né, que expandiu ao longo desse tempo todo. Conta um pouquinho aí quais foram os principais marcos e desafios dessa jornada e como é que você enxerga, depois desses 15 anos, a rede já trabalhando essas três marcas, né, a Bold como uma rede multimarcas atualmente. Legal. O Outback ele nasceu no Brasil em 96, primeira loja, né, no Rio de Janeiro. Então, uma empresa carioca. Na Barra da Tijuca. Altas filas enormes. É verdade. É na Avenida das Américas, lá perto do Recreio. Num contexto, assim, meio copy-paste dos Estados Unidos, né? Uma loja dos Estados Unidos nas áreas de subúrbio, né? Basicamente da Flórida. E as duas primeiras lojas foram com esse conceito. Uma na Barra da Tijuca, outra no Morumbi, aqui. E eu me juntei na companhia em 2010, né? E a gente tinha aí 20 restaurantes, né? Hoje é uma empresa que a gente está com 207 restaurantes, né? Sendo que a maioria é Outback, 193. 20 Abbraccios e temos o Alce, que é uma operação 100% digital, né? Que opera no Brasil inteiro, né? O Outback ele teve algumas fases importantes de crescimento, né? Porque você levou de 96 a 2010 com 20 restaurantes, né? E quando eu entrei, justamente era para dar essa escalada, né? Então a gente teve um crescimento muito forte de 2010 até 2018, basicamente quase triplicou a companhia nesse tamanho. Né? Foram o quê? Umas 60 lojas adicionais nesse período? Não, de 20 foi para 150. 150? É porque você falou, tu estava com 20 na cabeça, falou 3 vezes mais, eu achei que tivesse colocado mais umas 60. 150, acho que um pouco mais, né? E eu acho que E basicamente, hoje Cortex, mas a GeoFusion, desde o começo, presente com a gente nesse crescimento aí, olhando como crescer e a maneira que crescer do jeito mais correto, né? Eu acho que foi importante. A gente entrou numa fase agora de 2000, passando pela fase da pandemia, né? Que é uma fase que a gente não parou de abrir, a gente abriu, no auge da pandemia, abrimos 10 restaurantes. E agora estamos numa fase onde, em 2024, a gente tem um novo sócio, né, que é a 20 Compass, um private equity, que tem 67% da companhia, e a Bloomin' americana, que é a detentora da marca, tem 33%. Então a gente vai para uma nova fase aí de expansão. A ideia, de novo, é crescer rápido, novamente. Legal. Vamos voltar um pouquinho no que você falou, que eu achei interessante, Giba. Vocês foram de 20 para 150 lojas, né? E você mencionou que no começo vocês estavam com aquele posicionamento bem formato americano, de subúrbio americano, abriu lá na Barra no começo e tal. E, se não me engano, hoje em dia é um case global aqui, o Brasil, né? E responde por uma grande parcela significativa da receita da franquia, né? Mundialmente. Me explica um pouquinho assim, o que mudou, o que fez essa aceleração nesses 10 anos e o que mudou em termos de posicionamento e formato que fez com que
aqui no Brasil a gente conseguisse acelerar dessa forma? Continua o mesmo modelo americano de subúrbio ou não? Eu sei que foi muito mais para shopping. Como é que vocês estão vendo isso aí? Como é que foi essa trajetória? As duas primeiras, na verdade, as 3 primeiras lojas, a gente operava modelo 100% americano. Para ter uma ideia, a gente não abria na hora do almoço. Né? Porque o conceito do Outback, quando ele surgiu lá nos anos 80 nos Estados Unidos, os fundadores, eles queriam operar restaurantes, eram 4 fundadores, queriam operar restaurantes à noite e jogar golfe durante o dia. Então esse estava no plano de negócio. Esse só vou operar aqui porque daqui eu vou estar jogando golfe. A gente cria um conceito super bacana, né? Você pega, o conceito nasceu nos anos 80, 1980, 84, bem na época do filme Crocodilo Dundee, né? Por isso que veio essa inspiração do Outback. Legal. E eram 4 amigos, vamos operar 4 restaurantes, a gente opera à noite e durante o dia a gente joga futebol. A cultura americana, ela ainda tem esse negócio do jantar muito mais forte que o almoço, né? E a gente seguiu aqui no Brasil isso, não abria na hora do almoço, mas não demorou muito tempo a perceber que tinha que abrir na hora do almoço, né? E aí as 3 primeiras lojas foram nesse conceito, e daí da 4ª em diante a gente foi para um modelo mais de shopping center. Eu acho que a gente foi a primeira marca de uma cadeia americana, que tem presença quase no mundo inteiro, a abrir loja em shopping. Outback não tem loja em shopping, não, em nenhum lugar do mundo. Talvez na China, alguma coisa, mas não é comum. E esse é o nosso modelo. A gente entendeu que abrimos as primeiras e deu certo. E o que levou a fazer esse teste em shopping? E qual foi a hipótese ou os data points que falaram, cara, eu acho que aqui um modelo de shopping center pode tracionar? Eu acho que da época que a gente abriu, se for comparar com o dia de hoje, com as devidas proporções, o risco é o mesmo. Você abrir numa loja de rua do que abrir numa loja de shopping. No shopping você tem um fluxo qualificado, você tem volume, você tem segurança, você tem comodidade, né? E você garante um amadurecimento um pouco mais rápido do que na rua. A disponibilidade de pontos de rua também é uma questão. E também o modelo que o americano tem de abrir no subúrbio, as cidades brasileiras são diferentes, né? Subúrbio no Brasil é subúrbio, né? Nos Estados Unidos o subúrbio é onde está a renda mais alta. Então esse modelo a gente percebeu logo que não ia funcionar. E aí partimos para abrir lojas em shopping. E pensando assim, né, nessa evolução, né, imagino que algumas mudanças, né, do processo, da operação tenham que ter sido pensadas, discutidas. Nisso também a tecnologia, né, como é que ela entra. Queria entender um pouquinho, né, nesse início, né, 3 lojas, né, poucas lojas, manter um padrão, né, garantir que as tecnologias, os processos, né, sejam praticados de forma eficiente, similar, é mais fácil do que quando se chega em centenas de unidades. Como é que vocês conseguem garantir isso? Olha, aqui no Brasil, quando o Peter, o Salim e o Giancarlo resolveram trazer, eram 3 sócios também. A ideia era 3 lojas, só não dava para jogar golfe durante o dia, mas... E cada um cuidava de uma loja. Toda a parte de suprimento, de carne, de cebola, né, que são os nossos rios do restaurante, elas no começo foram importadas, né? Depois, num segundo momento, elas foram desenvolvidas no Uruguai, até não vou saber precisar direito se foi na 5ª ou 6ª loja, e depois construir essa cadeia de suprimentos, né? Daí teve um grande trabalho de desenvolver os fornecedores aqui no Brasil, pensando em escalar né? Porque na loja 10, quando eu entrei, o Outback já era uma marca forte, né? Com alto fluxo, um monte de fila. O pessoal batia na porta para a gente expandir a marca. E na loja 10, 12, a gente já estava muito bem estruturado em termos de fornecimento, né? De vários itens. Alguns são importados até hoje, outros já são feitos aqui no Brasil. E com as diferenças regionais todas,
há desafios para manter o processo funcionando de forma similar? Tem variações? Cara, o Brasil é muito grande, né? Operar em São Paulo, Rio de Janeiro é uma coisa, operar em Minas é outra, operar no Nordeste é outra, operar no Sul é diferente. Tem as suas regionalidades. É lógico que São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, Curitiba, BH, são mercados mais consolidados, então você tem uma facilidade um pouco melhor de operar, mas quando você chega num tamanho que a gente está, por exemplo, 200 restaurantes, e você começa a ir para alguns mercados um pouco menores, por incrível que pareça, ainda tem alguns lugares que conhecem pouco Outback. Que você tem que fazer um trabalho de presença, tem que fazer um trabalho de posicionamento de marca. Já ouviu falar, mas nunca experimentou. Então é complexo. Agora, as diferenças regionais elas são grandes. A gente não tem produtos específicos por região. Isso que eu ia perguntar. Não tem nenhuma regionalização de cardápio, de oferta? Eu diria para você que o menu hoje do Outback ele é muito fiel ao que ele era no começo. A gente tem uma flexibilidade autorizada para mexer em algumas coisas, e fazer alguns lançamentos, alguns produtos que entram, que saem, mas não, eu diria que é 100%, eu diria que é muito fiel. E em termos da padronização e da operação, essa regionalidade traz alguns desafios, que o Leandro estava perguntando, se sim, quais? Ou não? A questão do controle do padrão e tal já está super bem resolvida? Quando a gente fala de processo, padrão e treinamento, é uma coisa que você não para. Né? Que nem cortar unha, né? Quando você acha que está todo mundo treinado, você tem que começar a treinar tudo de novo. É isso aí. Então, eu diria para você que hoje, com os restaurantes, uma das maiores preocupações é o treinamento. Né? Não é a padronização, mas é a consistência, né, da operação e muito treinamento. Né? E a qualidade é uma coisa que a empresa não negocia. Qualidade dos produtos, qualidade dos fornecedores, né? Segurança dos alimentos. Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão. Legal. Olhando para só uma pergunta aqui. Olhando para esses desafios, né? Onde a tecnologia é fundamental? Quais são os principais, né, usos, né, de ferramental tecnológico para apoiar, né, uma operação como essa? Cara, eu posso dar alguns exemplos desde a parte de equipamento até a parte de processos operacionais, né? Eu acho que, vou dar um exemplo, a gente tem todos os nossos fornos de cocção são ligados online e a gente consegue acessar eles remotamente de qualquer lugar. Então, se mudar uma receita, em 5 minutos estão todos atualizados. Você consegue olhar temperatura, consegue olhar se o processo foi bem feito. Lógico que não tem uma pessoa lá vasculhando, mas você consegue medir e olhar. Eu acho que a parte de tecnologia no restaurante, de fila, de como é que você, né, atende o cliente com o seu tablet, sim, como é que isso vai para a cozinha, né? Hoje em dia não se usa mais comandinha de papel, né? Hoje em dia você faz tudo lá eletronicamente, cai num monitor e entra numa fila e tem um processo super bem estabelecido de tempos e de que cada coisa tem que sair, né? Inclusive, os mesmos pedidos numa mesa tem que todos sair ao mesmo tempo, né? E ainda é bem variada a forma como as empresas de alimentação fazem isso, né? Algumas botam um tablet na mesa e você... Não na rede, né? Mas eu digo assim, as empresas de alimentação como um todo. Né? Algumas você mesmo vai e faz o pedido, outras vêm no tablet, outras o QR Code, o pedido vai. Outras o tablet é operado pelo garçom. Pelo garçom, né? Tem vários modelos. Depende do tipo de restaurante e do tipo de serviço que você quer prestar, né? A gente usa o nosso waiter, né? A gente usa ele como um contato com o cliente, né? Até olho no olho. Ele sempre teve um papel relevante desde a primeira unidade, sim, né? Sim, essa é a diferença, é uma diferencial na experiência. Sim. É uma experiência mais high-touch para elevação do nível de serviço, né? Assim, isso não significa que não precisa ter tecnologia para agilizar. Sim. Total, ótimo. Giba, vamos falar um pouquinho de comportamento de mercado, né? Especificamente de food service, né? A gente viu que ao longo dos últimos anos, o próprio comportamento do consumidor, né, em relação
food service, alimentação, principalmente na hora do almoço, né, que foi uma coisa que vocês começaram a abrir e testar aqui no Brasil, como você colocou, vem mudando muito, né? E aí, o que você acha como é que você enxerga essa evolução, essa mudança do comportamento do mercado, do consumidor, e como que isso vem, como é que a rede vem evoluindo, ou vem se adaptando, ou vem acompanhando essa mudança? Cara, o consumidor é um bicho doido, né? Mas assim, quando você acha que você cativou ele, você descobre que não. Mas enfim, cara, o cliente é uma coisa que a gente olha com muito cuidado. E realmente tem mudado, né? Principalmente porque antes você tinha os restaurantes físicos e tinha os restaurantes físicos, né? Ou você tinha sua pizzaria lá no seu bairro que te entregava na sua casa, né? Hoje você tem realmente vários canais digitais, né? E com várias propostas diferentes, não só de preço, mas de promoção, e a gente tem que entender, o que a gente entende é que você tem que estar presente nesses momentos de consumo ou de demanda da melhor maneira possível do seu cliente, né? Então, e a gente olha isso muito de perto, né? Eu não gosto muito de falar da pandemia, mas na pandemia, que é onde destravou esse negócio de delivery de verdade, né? Uma das perguntas era, como é que a gente vai trazer o ambiente Outback, né, para dentro da casa do cliente, né? Que ele perceba que é diferente, que ele perceba que... E aí a gente, na época, criou uma caixinha, né, que vinha com uma cartinha bacana, vinha um QR Code para ele ligar no Spotify, que era o mesmo playlist do restaurante. Na cartinha vem, diminui um pouquinho sua luz, prepara a mesa, põe uma música do playlist, para tentar... Emular a experiência. Emular a experiência, mas você tem toda a razão, o cliente mudou pra caramba, e eu acho que a gente está super atento a isso. Mas aí na prática, na operação do Outback, principalmente hoje em dia, é o que? Foi esse investimento mais no delivery? Pós-pandemia isso virou realmente um canal super relevante para vocês? Não. A estrutura das lojas mudou alguma coisa nesse sentido? Não mudou? O cardápio? Enfim. Ou até mesmo a pergunta que o Leandro sempre coloca aqui, né? O uso de tecnologia para acompanhar esse monitoramento da evolução do comportamento do consumidor? Cara, eu acho que cada canal tem o seu propósito ali, né? A gente tem uma preocupação muito grande no salão, que a gente chama de dine-in, como atender. A gente tinha tirado o cardápio físico, usamos tecnologia com QR Code e tal, voltamos para o cardápio físico. Eu sou old school, eu sempre prefiro o cardápio físico também. Mas quando tem foto, eu falo, deixa eu ficar vendo aqui, esse negócio de ficar no celular... E é mais impactante, né? Então, a gente voltou... O celular te tira da experiência do restaurante também, né? Você, às vezes, pega o celular e vai ver uma mensagem... E tem algumas coisas que conversam bem, outras menos, né? As fotos não são tão bacanas. Tem uma série de... A gente tomou a decisão de voltar ao cardápio físico, então a gente tem uma preocupação muito grande em continuar dando uma equação de valor no cliente, no dine-in, né? O que ele percebe pelo que ele paga, né? Com um atendente, com o waiter, com a experiência, com a comida, com o prato. E ao mesmo tempo você tem um outro canal digital que é tão forte quanto, né? Que ele é importante no negócio como um todo. E também como é que você preserva a qualidade, como é que chega na casa do cliente, como é que... a gente tem alguns produtos que não viajam, porque não chega bem, então, nesse sentido. Conectando, né, um pouco essa mudança do comportamento de consumo com a expansão, né, com esse crescimento que a gente está falando antes, como é que as outras marcas entraram nesse processo, né? Elas têm a ver com uma diversificação para apoiar o crescimento, então aí eu tenho a Bratio, eu tenho Ozzy, porque agora eu tenho um consumo online mais forte, eu tenho essa marca. Como é que isso se deu? A gente tinha a marca, a gente tinha o Outback como marca, né, principal, né, e a gente tinha na matriz lá nos Estados Unidos, na Bloom, elas têm outras marcas, né, e a gente gostava muito do conceito italiano deles, né. A gente só deu uma alterada no nome, porque o nome nos Estados Unidos que chama Carrabba's, a gente entendeu que no Brasil precisaria um nome um pouco mais italiano, né? Um pouco mais
um pouco diferente. E a gente trouxe em 2015 o Carrabba's com o mesmo conceito americano, com o nome de Abbraccio, né? Então é um restaurante mais casual, é um restaurante ao longo dos anos a gente vem elaborando e posicionando ele, tentando achar o nicho dele, porque ele é um italiano muito no conceito americano. Então a gente tem acertado um pouco o cardápio, acertado os pratos. Uma culinária italiana, uma experiência, uma operação americana. Exatamente. Porque o americano ele tem esse negócio de pegar um conceito e empacotar num storytelling, mas no fundo é uma comida americana, né? E o Abbraccio aqui não, ele tem uma pegada mais italiana, ele complementa, né, o portfólio. E o Ozzy Grill, ele é uma marca mais digital que também complementa o portfólio num valor mais acessível, uma coisa mais direta de comprar. E ele opera no Brasil inteiro. É mais sanduíche de frango e salada e algumas coisas assim. Então você é uma ampliação do seu portfólio. Considerando também as características da demanda do mercado, né? Porque se você for olhar hoje, você pega no nicho do casual dining, você tem em restaurante italiano não tem uma grande rede assim, que você consiga escalar nacionalmente, né? Então essa é um conceito que a gente entende que ele é perfeitamente escalável. E nesse play de mix de portfólio, né? De várias marcas dentro do portfólio, da forma como você falou, estaria encaixado em termos de públicos, de poder aquisitivo, Outback, Abbraccio e Alce, é isso? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que a marca Abbraccio, ela está posicionada, ela tem diferentes maturidades no Brasil, né? Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, que são mercados mais consolidados, ela está lá na classe AB, mas você consegue posicionar ela de repente num lugar um pouco mais Bzão, assim, e ter uma excelente performance. Em outros lugares do Brasil, ela realmente é classe A, B+, né? Não só por valor, né? Mas por posicionamento. Então a marca ela está em diferentes posicionamentos em classe social. Não estou falando de cliente, tá? Estou falando mais de classe social. Então você tem mercados que vendem mais steaks, outros mais aperitivos. Então é um pouco o que a gente está falando da regionalização. Depende de como, em qual região você está posicionado. Mas no Nordeste ela é bem mais classe A, no Sul também. Rio de Janeiro a gente já tem, em linhas gerais é AB, muito mais A do que B, mas a gente tem alguns mercados mais maduros que você consegue trabalhar com mais B do que A. Nessa presença em shopping, o Abbraccio convive com o Outback, né? Super bem. Sem canibalização, um pensamento mais de portfólio. Inclusive não existe uma relação se o Outback vende tanto, o Abbraccio vende tanto. Ele convive perfeitamente. E é nessa linha também, assim, o playbook é o mesmo, né? Vocês estão usando um playbook também de expansão em shopping centers bem intencional ali para Abbraccio, né? Acho que todos estão, né? Shopping virou um lugar de um monte de restaurante, né? Como eu disse, a gente acho que foi o primeiro a acreditar nesse modelo e depois a turma entendeu quando viu que dava certo, foi todo mundo para shopping, né? E eu acho que tem um interesse dos dois lados, né? Os próprios shopping centers, né, estão buscando não só as âncoras, né, mas outros entretenimentos e restaurantes e tal, para atração de fluxo, né? Até academia, a gente vê muita academia, enfim, dentro do shopping. A tendência do shopping ela é se tornar um lugar muito mais de entretenimento e serviço do que de varejo, 100% varejo. Acompanha também a evolução do digital, né? O consumo ele também migra para o digital, né? E o shopping cada vez mais ele aposta na experiência, em outras atividades que atraiam um fluxo de pessoas para atrair o público, né? Isso aí. Legal. Ô Giba, vamos agora falar um pouquinho de inteligência de dados, né? E como que isso impacta no go-to-market, né? Então, pegando o gancho aí desse playbook de expansão via shopping, conta pra gente um pouquinho em termos de análise de viabilidade, de quais são os tipos de variáveis, de estudos, de dados
relevantes que vocês costumam utilizar para analisar o potencial de uma nova loja num determinado shopping? Como é que isso se dá? A gente, quando você pega um shopping e você vê de onde vêm os clientes do shopping, você vê que vem muito da proximidade, né? Tirando alguns shoppings regionais, né, que estão mais no interior, que vêm de outros lugares, né? Mas quando você olha o Outback em si, e a gente fez esse estudo com a GeoFusion, né, a área de abrangência dos clientes é muito maior do que a área primária do shopping. Então, as pessoas vêm muito mais de longe, né? É o que a turma gosta de chamar de... Pô, o Outback é um destino, né? Então, o que a gente olha... É lógico que a gente olha a qualificação do shopping, fluxo, renda, tudo que você pode olhar no shopping, mix e tal, mas para a gente também é muito importante a qualidade do trade area, porque o nosso raio de abrangência ele vai muito além da área primária do shopping. Então, não adianta só ter aquelas informações do shopping, né? Porque às vezes não é o suficiente, porque vem gente de bem mais longe. Em termos desse raio de abrangência, digamos assim, secundário, é o que mais ou menos que Cara, vocês olham? é grande. A gente olha primário, secundário, terciário. Se você tiver em shopping, cidade do interior, né, o consumidor ele viaja 20, 25 quilômetros para ir de uma cidade vizinha, e a gente consegue medir isso. A gente tem uma grande quantidade de dados relevantes que a gente inclusive disponibiliza com vocês, de georreferenciamento dos nossos clientes, então a gente consegue entender onde é que eles estão, né? Subindo os clientes, né, na plataforma, dá para entender onde estão localizados, e aí vocês veem realmente qual é o tamanho da área de influência. Exatamente. E às vezes o potencial de consumo dela pode ser tão grande que cabe mais de uma loja dentro de uma mesma zona. Ou vocês preferem isolar? Como é que é essa decisão? Cara, isso depende muito do potencial, porque às vezes a gente calcula muito com vocês o potencial de lojas, né? Então naquele trade area cabe 2 lojas. Vocês não dizem para mim onde é a loja. Então esse é o nosso trabalho de expansão. A gente, aqui cabe 2 lojas. O que pode acontecer às vezes que essa uma loja está tão no meio que a segunda loja meio que ela inviabiliza porque ela pulverizou. Sim. Se ela estiver nos 2 extremos, você consegue viabilizar. Então depende de caso a caso, né? E depende também do potencial, né? Sim. Legal. E Giba, e olhando o portfólio de marcas, né? Assim, a gente está falando de Outback, né? Mas olhando as 3 marcas juntas. Quando você faz esse tipo de análise, você já fala um pouco que não tem muita canibalização. As análises são standalone mesmo, uma para cada marca, ou de alguma forma, quando vocês analisam uma região, esse potencial dentro de uma região, ele envolve mais de uma marca? Não, elas têm características distintas, é uma para cada marca. O estudo do Outback ele não conversa com o estudo do Abratio. Porque o Abratio ainda precisa captar muito mais clientes A e B do que o Outback. Então, se eu usar um estudo do Outback para abrir um Abratio, não vai rolar. E existe algum, além do, entendendo na questão do estudo de estratégia de expansão, agora, e em termos de estratégia de atração, né, como você falou que em determinadas regiões o público é o mesmo, né, a mesma classe social e tal, existem estratégias de cross-sell, né, de como é que eu consigo levar o cliente mais fidelizado de uma marca para outra, ainda mais quando elas estão no mesmo shopping? Tem alguma estratégia nesse sentido ou não faz sentido? Existe a estratégia no ponto de venda, né? Por exemplo, você tem uma loja do Outback que já é mais consolidada e aí você abre uma loja do Abratio do lado, de repente você dá um guest invite para o cliente que conheceu o Abratio e tal, mas eu acho que são marcas em momentos bem diferentes e cada uma com o seu propósito e cada uma com o seu cliente. A gente não vê tá cheio o Outback, então como é da mesma empresa, vou no Abratio, entendeu? Isso e de novo, né, a marca ela precisa ter capacidade de crescer e amadurecer por ela própria, né? Não depender, né,
o cross-selling ele existe, mas não é isso que faz a diferença. E quando você define um ponto, né, assim, bom, ou estão buscando esse novo ponto, como você falou, pode ser no centro, mas na ponta, de alguma forma vocês estimam, né, o faturamento, né, que esse ponto deveria gerar, né, e depois comparar se está gerando efetivamente, Sim. né, como é que vocês fazem esse trabalho? A nossa expansão ela é por comparação, ok? Então a gente tem uma base de dados com 200 restaurantes já enorme, né? Quando tinha 100 já era grande. Né? Então, isso a gente tira do OnMaps, da GeoFusion, a gente sabe estratificar toda a participação de cada classe social, etc, etc. A gente tem uma métrica nossa. Quando a gente vai para um ponto novo, ela gera a mesma métrica. E ela correlaciona com lojas existentes com o mesmo perfil demográfico, com o mesmo perfil de renda. E aí você estima a venda. Então, ou seja, o perfil sociodemográfico do entorno é similar, então eu estimo que eu devo ter uma faixa de faturamento equivalente. Exatamente. Não só a demografia, tem outras variáveis, mas basicamente é por comparação. Legal. Ô Giba, e uma última pergunta aqui ainda nessa linha de dados e de inteligência. Como é que vocês estão vendo e assimilando o uso de inteligência artificial dentro da operação? Seja nessa ponta, né, de predição de faturamento de determinadas lojas, como modelos preditivos de AI, enfim, ou eventualmente agora o que explodiu nos últimos anos da AI generativa. Vocês já estão vendo essa necessidade ali dentro? Tem alguns caminhos claros? Não tem? Desafios que vocês estão tocando? Conta um pouquinho como é que está isso na agenda da companhia. Ou do grupo, né? Do grupo cara, o AI, a gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores aqui, a gente usa, ok? Mas a gente tem, como empresa, tem um entrave que é a segurança. Né? Assim, para você realmente começar a usar inteligência artificial, fazendo upload dos seus relatórios, dos seus números, de toda a sua informação, requer um grau de segurança importante, que eu acho que a gente está caminhando para isso. O Outback, a Bold hoje como um todo, é uma empresa super voltada para dados e indicadores e KPIs que realmente são relevantes para a operação. Agora, no dia a dia, a gente usa vários apps que tem aí, né, que facilitam um pouco a vida para quando você vai para o mercado, quando você precisa de alguma informação muito rápida, cruzar informações de mercado, né, essa cidade é parecida com essa, qual é o PIB dessa, qual que é o PIB daquela, que antigamente você precisaria sentar um pouquinho na frente do computador, né, pesquisar, olhar e criar todo o roteiro, né, hoje é um pouquinho mais de facilidade. Mas a gente, de fato, ainda não... no dia a dia dos indicadores da companhia, dos relatórios, ainda tem um trabalho a ser feito no que diz respeito à segurança e você ter uma certa tranquilidade para compartilhar esses dados. E olhando para frente, o que vocês estão apostando para poder, vamos dizer, incorporar mais inteligência artificial é garantir um ecossistema, um ambiente seguro. Exatamente. Eu acho que as empresas grandes, acho que o maior problema deles são esses, né? E para além dessa questão da segurança, do ambiente seguro, em termos de adoção de AI, como é que você vê a questão cultural, né, de comportamento do próprio time absorvendo e introduzindo essa nova tecnologia dentro do processo de trabalho? Porque normalmente isso são desafios grandes também, ainda mais de companhias com olha, grande time, eu já passei por algumas fases. Do telefone com fio, para o primeiro celular, depois a internet, primeiro aqueles chats, né, de conversar, depois a internet. Cara, eu acho o seguinte, eu nunca tinha visto a turma adotar uma tecnologia de AI tão rápido como esse último ano, esse último ano e meio, assim, cara. É impressionante como o pessoal realmente interessa, usa e... Não vou nem dizer se usa certo ou errado, se realmente está usando para alguma coisa relevante, mas é impressionante, cara. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha um aplicativo de AI que fica lá até para conversar no carro, no trânsito.
O brasileiro é conhecido, de certa forma, né, como uma cultura de adoção rápida de novas tecnologias, né, de engajamento e tudo. Mas na cultura da empresa, você sente que tem Cara, a gente desafios? a gente teve uma virada muito grande lá em 2016, 2017 para virar uma empresa olhando realmente os dados, como eles têm. Porque o que acontece? Você tem... E era comum antigamente, né? Você tinha todas as informações num departamento, de outro, daí marketing fala uma coisa, expansão outra, operação outra, os KPIs não são os mesmos, né? E em 2016... A fonte múltipla da verdade. Tem cada um com seus relatórios paralelos. E em 2017 realmente a gente conseguiu, acho que, consolidar isso num formato onde realmente todo mundo olha o que tem que ser olhado de uma maneira simples, direta e o que a empresa quer ver, em termos de KPI, indicador, relatórios e tal. Isso a gente já está superado já faz algum tempo. Teve uma transformação digital bem grande lá. Agora vem essa próxima, que é como... eu acho que eu diria para você que a gente está muito preparado para migrar para uma AI, porque os nossos dados são bem organizados. Sim. Porque o que acontece, para você ter informação coerente, você tem que estar com a sua base coerente, né? Que chama de garbage in, garbage out. Né? Se tiver seu dado... Se tiver tudo bagunçado, você vai ter informações bagunçadas. Legal. Hoje eu ia olhando para o seu papel como executivo, né, ao longo dessas transições e principalmente agora dessa nova transição tecnológica e de alta adoção aí de inteligência de dados, AI, assim, você vê algo mudando, né, dentro do papel do executivo, no seu caso, na área de expansão? De desenvolvimento e expansão? Olha, eu acho assim, que é lógico que você usar um app de AI te facilita a vida em algumas coisas, né? Mas eu acho que no fundo, o DNA da expansão ainda passa por um bom ponto, né? Um bom serviço, uma boa entrega, uma boa experiência lá para o cliente, né? E isso a AI ainda, né, te ajuda, mas não resolve, né? Então eu acho que a gente olha muito mais informações, muito mais dados, mas a gente ainda tem aquele negócio de ir lá ver, de ir lá olhar o que é. Às vezes a gente brinca e fala assim, vamos levar todas as informações para campo e validar essa informação que a gente vai ver lá, ou vamos ver primeiro, depois ver a nossa percepção e ver o que as informações dizem, né? Cara, é um exercício super interessante. E sai resultados diferentes, dependendo de... Sai. Tem uns que você olha e fala assim, não vou nem sair daqui para ver esse lugar. Porque os números já estão vendo que não... E às vezes nem sempre é a verdade absoluta. Até conectando, né, com o nosso início aqui, né, que essa expansão aí de 20 unidades, pra, né, 150 e depois agora 200 e pouco. Imagino que nesse processo muitos aprendizados, né? Apostas, coisas que deram certo, coisas talvez não tanto quanto o previsto, né? Então, enfim, são aprendizados da experiência, né? Você acredita que hoje, né, com, enfim, as tecnologias disponíveis, os dados arrumados, né, eles carregam um pouco dessa experiência vivida do que não fazer, por exemplo? Eles conseguem ajudar, né, a evitar, vamos dizer, determinados caminhos equivocados? Eu acho que é lógico, eu acho que ajuda, mas não é, na minha opinião, não é o principal, assim, porque quando você fala de uma marca, de uma expansão, né, você tem que saber o momento que você também tem que parar. Você fala assim, cara, não cabe mais, né? E usar ferramentas para tentar achar lugares para caber mais, começa a ficar perigoso. Sim. Tá? Ajuda, lógico. Mas você também tem que saber o momento que você tem que parar. Ou o momento que você fala, não, ainda dá mais 10, ainda dá mais 20. Acho que isso a tecnologia pode ajudar. Mas ela também ela também alerta quando dá é bom, cuidado, porque você está lá, você está aqui. Isso aparece pra gente. Vocês conseguem olhar a canibalização eventual? Conseguimos. Canibalização, eu sempre brinco assim, o dia que algum profissional da área de expansão achar um modelo perfeito de canibalização, esse cara vai ficar rico.
que não existe. Uhum. Porque as cidades elas são dinâmicas, né? Sim, São Paulo, as grandes capitais, você tem uma canibalização, mas depois logo em seguida as coisas se acomodam. Você perde um pouquinho, ganha um pouquinho e as coisas se acomodam. A canibalização ela começa a fazer mais sentido quando as cidades são menores, né? Que você tem lá potencial de 2, e você põe 2 e você vê que um não vai bem. Existe potencial de 2, mas é diferente, entendeu? Não é tão dinâmico e tão preparado uma cidade tão madura para ter 2 operações. Isso para várias marcas. Então, agora, a gente olha canibalizar, a gente tenta fazer o modelo mais preciso possível, né? Até para saber o quanto... Porque no fundo, a loja tem que abrir, a loja tem que vender, a loja tem que atender o cliente, mas ela também tem que né, tem que dar retorno para o acionista, né? Então, a gente olha a canibalização muito mais nessa parte do retorno do acionista. Ela vai vender, mas será que as duas vão somar ou as duas vão perder um pouco? Esse é o raciocínio. Outra vai continuar e essa não vai chegar lá. Mas são decisões difíceis. Sempre tem um pouquinho de aposta. Eu diria que tem bastante aposta. Em cidades menores, tá? Giba, cara, infelizmente estamos caminhando aqui para o nosso último bloco de encerramento. E aí, né, a gente tem aqui uma tradição de sempre pedir para o nosso convidado aqui trazer um livro que ele achou determinante, relevante na trajetória. E, enfim, a gente estava falando aqui, né, em off antes, e você já, nas últimas perguntas ali, mencionou muitas coisas que não mudam, né? Inclusive no seu papel como gestor, como líder aí de desenvolvimento e expansão. Enfim, conta um pouquinho aí o livro que você trouxe para trazer para a gente. Cara, esse aqui é um livro que eu li recentemente, do Morgan Housel. O nome em inglês é mais bonito que em português, tá? Mostra ali para ver se o pessoal... Mas o livro chama O Mesmo de Sempre. Mesmo de Sempre. Cara, é um livro super gostoso de ler, não é um livro complicado, mas é um livro que ele foca mais... porque hoje em dia a coisa está tão rápida, a gente está tentando decifrar o futuro, o que vai acontecer, como é que nós vamos ler lá para frente, o que vai acontecer de novo, Mas nesse processo todo, nessa jornada, tem algumas coisas que não mudam, que é o comportamento humano. Não estou falando de comportamento de consumo, tá? Estou falando de comportamento humano. Então, ele dá uma visão diferente para você não deixar de olhar para o futuro, tem que olhar, mas também olha para as coisas que não mudam para você não errar. Porque o ser humano ainda continua ambicioso, né? Invejoso, algumas coisas nesse sentido. É um livro gostoso de ler, vale a pena. E são comportamentos e características que influenciam na tomada de decisão, né? Exatamente. Então, acho que é um contraponto interessante, né? Para esse mundo que a gente está vivendo aqui de AI, inovação, mudança constante, inclusive no nosso trabalho, no trabalho de colarinho branco aqui, de trabalho de conhecimento. A gente está falando tanto de mudança rápida, como é que vai ser o futuro e tal, mas algumas coisas realmente elas não mudam, porque se você for fazer uma analogia com a nossa área de expansão, como é que o AI vai resolver o site, resolver o dado, mas no fundo, passa por um bom ponto, né? Uma boa experiência e uma boa relação com o cliente. Isso não vai mudar, né? A ferramenta vai te ajudar, mas isso não vai mudar. Então, foca naquilo que você tem certeza que não vai mudar. Eu tenho que atender bem meu cliente, eu tenho que entregar eu tenho que estar num bom ponto, eu tenho que... Esse sentido da experiência continua sendo importante. Importante. Agora, o que vem pela frente, tem que estar olhando, né? Com certeza. É isso. Maravilhoso, Gil. Muito obrigado. Leandro, alguma última colocação, pergunta, fechamento? Assim, acho que foi bem interessante, né, esse fechamento aqui, né, do que é que não muda na expansão, né? Acho isso bem legal. E aí você traz a experiência, que acho que é uma marca muito, né, reconhecida do Outback, né? E o ponto, né? O ponto que é, no fundo, também o que a gente sempre falou desde, né, de Priscas Eras de GeoFusion, né? Os 3 fatores de sucesso: localização e localização. Se o ponto não fosse bom, não tinha um Maps. Perfeito. Essa tinha uma última aqui pergunta que tá bom, e para o pessoal que está ouvindo a gente lá, que são empreendedores ou são líderes de expansão, assim,
quais seriam teu heads up final do tipo, cara, não esqueçam de olhar para isso aqui. Cara, são as coisas que não mudam, são as coisas que estão mudando, enfim. Não, eu acho que assim, expansão, e eu já ouvi isso de muita gente, inclusive de gente de fora, de outros países. Expansão é uma coisa de consistência. Né? Você tem que ser consistente naquilo que você faz. Não uma coisa de quantidade. E ela é uma coisa que tem que respeitar o momento em que a organização que você trabalha está. Existem organizações que aceleram a expansão, tá? Não tem problema nenhum, acelera. Mas ela paga um preço lá, porque treinamento não acompanhou, as pessoas não tem pessoas preparadas, operação não acompanhou. Às vezes o mercado não está preparado para aquela marca ainda, para um número muito grande daquela marca. Então, expansão é uma coisa de consistência. E tem que respeitar o momento da organização onde você está. Né? Porque também não dá certo, abrir 50, fecha 30, abre 40, fecha, sabe? Aquele... consistência, é o pacing. Né? A gente brinca que é o lugar certo, é a loja certa, no mercado certo, no tempo certo. E algumas coisas não dá para atropelar. A gente sabe que acontece, normal, mas o ideal seria esse. No fundo, passa por um bom ponto, uma boa experiência. Voltamos ao que não muda. Maravilha. Giba, cara, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazerzaço aqui o nosso bate-papo. Foi ótimo. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio. Abraço.